Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Dessa vez um episódio muito especial, especialíssimo na verdade, né, Dude? É isso mesmo, André. Nós temos um convidado hoje aqui no Cúpula Cast. O nosso primeiríssimo, na verdade, né? O primeiríssimo convidado é o convidado, digamos, que também é do meio, digamos assim, né, Pedro? Primeiro convidado, não sei se vocês começaram bem não, viu, gente? Modesto. Fala, galera, e aí, gente? Pedro Lobato aqui. E, pois é, então hoje a gente tá aqui pra falar sobre Castlevania da Netflix, né? E eu acabei de perceber que a gente esqueceu de fazer a frase, que a gente combinou que a gente ia fazer a frase, mas eu vou falar ela agora, porque ela é importante, cara. Castlevania da Netflix é o melhor anime que não é anime, velho. E aí, pessoal, eu sou o Dude e Castlevania é uma história de vários protagonistas. Eu sou o Pedro Lobato e hoje aqui a gente não tem vampiro que brilha no sol, a gente tem vampiro carniceiro. Vampiro real. E o Castlevania ele vai abordar tudo isso. E, bem, só antes da gente entrar no papo de fato, né, eu acho que é bacana como o primeiríssimo convidado aqui do Cúpula Cast, né, eu gostaria então de só que o Pedro se apresentasse brevemente aí para as pessoas que não conhecem, porventura não conhecem, né, o programa oficial dele, mas que saibam quem é esse cara que a gente convidou aqui pra participar desse cast, né? Então se apresenta aí, Pedro, por gentileza. Bom, antes de mais nada, eu não sou ninguém. mas eu tenho um podcast também de anime, que é o Animes Overdrive. E, além disso, a galera pediu pra me apresentar aqui. Eu vou fazer como se fosse aqueles programas de vai dar namoro do Silvio Santos, tá? Então, tipo, eu tenho 29 anos, eu sou advogado, eu canto death metal no banheiro e adoro pamonha. Oh, parece aquelas inscrição de Twitter, sabe? Aquelas inscrição de Twitter bem breve. Vou dizer que parecia aquelas inscrições lá do programa da Eliana, que passa um monte de cara e a guria vai escolhendo qual cara. Pode ser também. Me escolham. O que vier tá vindo. O que vier tá vindo, já dizia o filósofo. É isso aí. Ai. Mas basicamente então a gente convidou o Pedro aí lá do Animes Overdrive, né? E a gente vai falar hoje sobre, como já foi dito, sobre Castlevania da Netflix, né? Que é uma série aí de que, bem, a gente não vai entrar muito nessa história de ser anime ou não, né? Eu tava brincando com a minha frase, mas é uma animação que se propõe, ela se baseia muito na série de jogos Castlevania, né, que pra quem não conhece, é originado, já faz muito tempo que existe, a gente teve pras consoles, PlayStation 1, pra portátil, né, tanto no Game Boy, pra Nintendo DS, enfim, diversos consoles a gente teve aí a série Castlevania, onde ela trabalha muito essa mitologia, digamos assim, né, e principalmente essa dualidade de céu e inferno, né, anjos, demônios, essa coisa assim, apesar de ter umas coisas loucas, tipo uns robôs no meio, né, e não tem como fugir muito, mas a gente sempre acompanha um personagem diferente no jogo e a gente tem que, geralmente, matar o Drácula, né? Essa é a história, assim, pelo menos na que Pobre essa Drácula série principalmente se baseou, né? Porque dizem, e aí, eu não sei, algum de vocês é um jogador de Castlevania, assim, com afinco ou não? Eu sou ferozmente viciadaço no Symphony of the Night, né? Foi o jogo que eu mais joguei, quando era dos Castlevanias que eu joguei, né? Porque eu não consegui ter Play 2 tão cedo pra jogar os outros. Mas o Symphony of the Night foi o que eu mais joguei e, nossa, o Castlevania ele é recheado, mas ele é recheado de referência dos jogos, olha. A série, no caso, né? Se tu parar pra pegar as primeiras temporadas mesmo, é muita coisa do Symphony of the Night, cara. Tanto o save point que é mostrado na animação como se fosse o dispositivo de teleporte do castelo, como também a aparição do o Slogra e o Gaibon, que são os primeiros bosses do Symphony of the Night, né? Que é aquele gárgula que voa azul e aquele pássaro sem asa esquelético que tem uma lança. Entendi. Então temos aí um jogador, vamos ver se temos dois. Pedro, tu também é jogador? Não? Não. na realidade, cara, eu não sou um jogador voraz de Castlevania, assim, tipo, pra ser sincero, eu nunca zerei nenhum Castlevania, mas eu joguei vários, saca, ao longo da vida, assim. O Symphony of the Night é um, por exemplo, que eu joguei bem pouco, joguei alguns de DS, de 3DS, joguei um pouco de PlayStation 3, se eu não me engano. Uhum. Aquele antigo pra caramba 3D de Nintendo 64, que é Nossa, horroroso, senhora, mas a eu jogabilidade também. daquilo é maravilhosa, cara. Injogável. Nossa, pois é. Mas assim,
Como jogador, não sou referência em Castlevania, mas eu tenho mais ou menos um pouco de noção aí do. Eu background. pergunto isso porque, assim, né, antes de falar sobre o assunto, a gente sempre dá uma pesquisada e eu vi que tem uma fanbase ali que é, enfim, Castlevania é aquele clássico jogo onde tu, tipo Tokusatsu, sabe? Tu cria uma fanbase ali e os caras que são fã, né? Então, porque na série não é assim, não sei o que e tal. Bom, a série da Netflix é baseada, né, na história dos jogos. E principalmente na do Symphony of the Night, se eu não me engano, tá? É até interessante falar, vocês que não estão muito, não muito habituados, mas não muito dentro nesse meio de jogos, o Castlevania Symphony of the Night era pra ser um jogo spin-off de Castlevania, né? Só que ele tomou uma proporção muito gigante na época que ele foi lançado e acabou virando... Ficando bastante famoso. mega hits, acabou né? ficando o mais famoso, basicamente. Acho que é o mais famoso, eu arrisco dizer que é o mais famoso. Em termos de ícone pop, é o maior, né? Mas assim, só uma informação, o anime, na realidade, ele adapta mais ou menos a história do Castlevania 3, que é o Castlevania 3 Dracula's Curse. E parece que ele mistura um pouco com outro Castlevania, que é o Curse of Darkness. Também. Que é de PlayStation 2 aí. Parece que esses são as principais fontes aí da série de anime. Agora, até um negócio que é engraçado, a gente tá falando aqui, tipo, a Castlevania vem de uma fanbase que é muito grande e tudo mais, né? E é de fato, a galera que é fã de Castlevania pra caramba. E é muito engraçado e interessante o fato da gente ter como roteirista da série, óbvio, a gente vai se aprofundar mais nela aí daqui em diante, mas tipo, o Warren Ellis é um cara que ele tem background zero com Castlevania. Sim. Louco, né? E ele é o roteirista da parada. Não jogou nada. Cara, imagina o tanto que não dava pra dar errado pra fanbase, assim, tipo, pô, esse cara aí que não tem background de nada, não é fã, sabe? Aquele lance, assim, de, o cara que tá escrevendo a história não é fã, então vai ser ruim, sabe? O que não é verdade, né? Que no fim das contas o anime fez o sucesso que fez. Eu entendo um pouco a pegada do diretor, até entrando um pouco nesse quesito, eles botaram muitas coisas no cenário que são coisas dos jogos. Pra quem jogou, tem um easter egg ali, tá bem ambientado dentro do jogo, só que realmente ele tá tentando botar uma visão pra pessoas que não jogaram o jogo assistirem também, né? Porque senão tu acaba perdendo metade do público, né? Senão ele queria se criar um produto, digamos assim, né? Um anime completamente nichado ia ser complicado, né? Ia ser só feito pra própria fanbase, né? Fora que não faria sentido passar na Netflix. Aí vira cinematic de jogo, pois né? Realmente, Bom, mas então, né? Pra quem não conhece, né, o Castlevania da Netflix, eu gostaria de convidar então, né, como de praxe aí, convidar o nosso convidado a passar a sinopse. Maria, essa eu tava preparada. Nunca ninguém tá. Nunca ninguém tá, essa é a graça. Então, bom, Pedro, por favor, nos passe a sinopse então de Castlevania da Netflix. Caraca, bicho, fui pego de surpresa aqui, mas vambora. Bom, basicamente a história de Castlevania começa nos apresentando ninguém menos do que o Drácula em pessoa, né, o Vampirão Master, que resolveu lá, tipo, viver uma vida pacata com a esposa dele. Até que, né, como não poderia deixar de ser, a humanidade fez merda e resolveu matar a esposa dele cruelmente pelo fato, né, dela estar envolvida com o Drácula, o vampirão e tudo mais. E bruxaria, né? Foi acusado de bruxaria lá pelo pessoal da igreja. Ciência, né? Mas Era ciência, né? Era ciência. A ciência mágica aí, né? Mas enfim, o lance é que mata a mulher dele e o Drácula resolve matar a humanidade inteira. E nisso a gente é apresentado, né, o Trevor Belmont, que junto da maga Sypha Belnades e o filho do Drácula, Alucard, eles vão se juntar aí pra enfrentar o Drácula, né? E essa é a história aí, a premissa da primeira e da segunda temporada. Acho até interessante falar que, Pedro, tu tinha falado que esse Castlevania ele tem muita referência ao Dracula's Curse, né? O Drácula 3. O Drácula 3, né? Mas todos esses três, esse triângulo de protagonistas, né? Que eu diria que tem até mais protagonistas nessa série. Os três estão presentes no Symphony of the Night, né? Mas de maneiras diferentes, né? Massa. O Alucard, ele é o protagonista do Symphony of the Night, só que chega num período do jogo que tu vai ter que matar pessoas que são assustadas por um outro boss, né? E quem são assustados são os outros dois, né? Então esses dois estão presentes nos jogos, só que de maneira diferente, né? Porque a linha temporal da série, ela é diferente da linha temporal do jogo. Sim, sim. Isso eu acho interessante. É original, na realidade, né? Tipo, a linha temporal da... A ideia é sempre se basear... Eu quero saber se eu passei no teste aí da pelo sinopse. amor de Deus, Passou. né?
Nossa, dá pra chamar lá o teu tataravô, né? O Monteiro Lobato, como pra Encarnou a personalidade do tataravô. Cara, Imagina? o narizinho. Deixa eu começar a contar a história. Encontrou o Drácula. Não, realmente. Quem não sabe, o Pedro aí tava contando pra gente que ele adora fazer uma piadinha, né? Que todo mundo pergunta se ele tem algum grau de parentesco com o senhor Monteiro Lobato. Ele sempre fala que sim e fica bem sério, né? E a gente acredita. São muitos anos treinando essa piada. Anos. Mas agora vocês me desmascararam aqui no podcast. Nunca né? Então mais, eu não vou é conseguir verdade. Nunca mais. A gente tá salvando as pessoas que vão te conhecer de caírem nessa armadilha. Nossa, cara, a gente teoricamente tá salvando muita gente e acabou com uma piada que te trazia tanta felicidade, né? Te peço perdão, cara, te peço perdão. Tá tudo bem, tá tudo bem. De qualquer jeito, foi uma ótima sinopse, né? E basicamente é disso mesmo que Castlevania vai se tratar. E bem como o Pedro falou, da primeira e da segunda temporada. Mas a gente vai chegar lá, né? Porque que a terceira vai fugir um pouco disso aí. E só um pouquinho mais sobre a série, então, que eu acho importante estar levantando aqui. O Pedro já pincelou, mas o roteirista, né, é o Warren Ellis, né, eu não sei se pronuncia assim o nome dele, mas a gente já entrou em consenso antes do podcast, né, Pedro? Que não tem problema a gente errar. Isso. Não, tá certo, Perfeito. tá certo. E, bem, então o Warren Ellis é o responsável pelo roteiro e o Sam Dietz é o responsável pela direção da série, né? E não, Castlevania, agora entrando um pouco na minha frase, teoricamente ele não é um anime, porque a palavra anime, teoricamente, entra só para aquelas produções que são feitas lá no Japão, teoricamente, né? Que vem da palavra animation, né, do Japão, que é uma abreviação para anime. Enfim, é evidente que existem traços de anime ali, né, e muita gente julga o próprio Castlevania como um famoso Murikanime, né, que eu não sei se vocês dois já ouviram falar, mas o Murikanime é a animação que é influenciada por anime, ou por anime, né, e enfim, Avatar a Lenda de Aang é um bom exemplo, né. Um ótimo exemplo, na verdade. Então são muitos exemplos, teria muitos, né, Jovens Titãs, mas enfim. A realidade é que isso aí é a galera gosta de cagar regra. A galera gosta de cagar regra, né? Porque a realidade Castlevania, ele não deixa de ser um anime por ele não ser produzido no Japão, porque se ele tem estética, se ele bebe da fonte, eu acho que dá pra chamar de anime sim. Eu concordo, porque eu levo muito anime como estilo de arte, sabe? Não como onde foi originado, né? Então... Sim, claro. Até porque, como você mesmo disse, né, André? Anime, a tradução do japonês anime é animação, logo, tudo é animação. Então tem gente que gosta de tretar por causa disso, né? Não é anime porque é americano e não sei o que. Sempre tem um... Isso! Sempre tem... Exatamente. Talvez algumas pessoas esperavam que isso fosse acontecer nesse podcast, mas não vai acontecer isso nesse podcast. Não vai ter sangue hoje, então cala essa boca. Pra ficar bem claro, né, a gente vai sim tratar sobre todas as temporadas que temos até então, até o dia da gravação deste podcast, que é a primeira. Até porque a primeira nem conta, né, mano? A primeira e a segunda é meio que a mesma, né, mas a gente tem ali a primeira, a segunda temporada e a terceira, então a gente vai iniciar esse papo de maneira mais cronológica, só que a gente também não vai ficar pontuando cada coisinha que aconteceu, né. Mas eu queria começar o papo contigo então, Pedro, aproveitando aí as honras, né, de ser o Lorde convidado aqui, né, pela... Temos um escritor no cast. O Lorde convidado. E de qualquer maneira, eu queria iniciar contigo, Pedro. Qual foi, né, a tua primeira sensação com Castlevania? Quando tu entrou na primeira temporada ali, o que tu sentiu em entrar num... Que a gente já falou que lembra muito anime e tal, mas ao mesmo tempo tem aquela pegada mais americana que a gente, por ser daqui, também curte um pouco, né? Pelo menos no meu caso. Eu queria saber de ti, Pedro. O que tu achou disso tudo? Cara, quando lançou o anime na Netflix, eu já tava sabendo, eu já tava acompanhando mais ou menos no Twitter, assim, que ia sair e tudo mais. Inclusive, é um negócio que vai ser ressaltado, né? A equipe de produção do Castlevania no geral, eles são super ativos, né, nas redes sociais, então eles estão sempre divulgando um monte de coisa da produção, de como são feitas as animações. Isso já tava rolando antes, sabe? Então eu já tava meio que esperando. Quando lançou, cara, se eu for pra descrever em uma palavra, foi tipo, eu entrei num frenesi absurdo.
Primeiro porque a primeira temporada, como o Dude falou, né? Tipo, só tem 4 episódios. Ela meio que é praticamente um prequel pra segunda, né? Então, por isso que a gente meio que faz essa avaliação. Um test drive? É, meio que um test drive, né? Porque é meio que a primeira e a segunda é uma temporada só, no fim das contas. Você meio que assiste ela numa paulada, né? Mas, cara, eu assisti os 4 episódios, tipo, de cara, assim, tipo, seguido. E fiquei bravo porque tinha terminado. E eu gostei muito, principalmente porque um dos motivos pelo qual já tinha me chamado a atenção é justamente a participação do Warren Ellis, porque li alguns quadrinhos dele antigamente, assim, principalmente o Authority, Planetary, e algumas histórias que ele desenhou pra Vertigo e tudo mais. Ele teve uma fase do Hellblazer, do Constantine, né, que ele escreveu, que eu gosto demais também. Então, eu já meio que manjava o estilo deles, sei mais ou menos o que ele era meio capaz de fazer e pensei, cara, anime, Castlevania, que tem um background legal, e o Warren Ellis, saca? Pra mim já tudo tava se encaixando. E, cara, quando eu assisti os 4 primeiros episódios, que foi a primeira temporada, eu fiquei maluco. Basicamente foi isso, assim, tipo, eu fiquei muito empolgado e já querendo mais, sabe? Tipo, falando, cara, não é possível, não pode terminar aqui, não dá. Eu acho que a própria Netflix teve a própria Netflix fez de propósito essa espécie de test drive, assim, sabe? Porque eles não precisavam ter lançado só 4 episódios, eu acho. Né? Não sei se eu acho que também é pra medir a febre do pessoal, né? Isso, pra ver se ia valer a pena, né? Obviamente, uma animação dessa não deve ser tão barato assim, né, pra Netflix, então meio que... Com certeza não. E acho que foi meio que uma medição de hype, porque querendo ou não, aqueles primeiros episódios da primeira temporada, eles conseguem fechar um arco certinho ali, né? O arco, tipo, do grupo se juntando, explicando por que o Drácula tá bravo com o mundo, como é que o Drácula perdeu a mulher, e como é que ele conheceu a mulher e tal. Eu gostei que parecia um eufemismo pra matar a humanidade inteira, né? Tá brabo com o mundo. Mas é isso que ele quer fazer, né? Com certeza. Não, e assim, independente do motivo, né, cara, por eles terem lançado nesse formato de 4 primeiros episódios e tudo mais, cara, deu muito certo, né? Porque ficou todo mundo num frenesi absurdo de tipo, caramba, como assim? Foi muito massa. Porque realmente foi bem... isso aqui é só pra dar um gostinho pra vocês, tá, gente? Isso aqui é só pra vocês aperitivo. Sentirem o que a gente tá fazendo. O aperitivo. Cara, essa é a sensação. A primeira temporada é um aperitivo. E Dude, como é que tu, então, como um fã da franquia de jogos, saboreou esse aperitivo, então? Cara, eu vou falar pra vocês, quando você não jogou nenhum tipo de jogo da franquia Castlevania e, por exemplo, tu não cai um pouco de cabeça nos jogos, entender um pouco o conceito, é meio que tu perde, não vou dizer 50%, mas tu perde grande parte da experiência de olhar a animação. Cara, porque, não sei se vocês sabem, tem uma parte na segunda temporada, primeira temporada ali, que eles entram meio que num sótão dos Belmont e tem vários itens e várias coisas, né? Não sei se vocês lembram disso. Sim. Cara, assim, ó, eu pausei e eu fiquei, meu Deus, cara. Tem trocentas itens de vários jogos e equipamentos do Alucard, equipamentos de não sei do que, equipamentos do Belmont. Cara, é muita referência por segundo, cara. É tipo, tu parou um segundo, tu viu um quadro, é referência de algum jogo, tá ligado? Tem referência de save point de outro Castlevania, tem referência de save point do Castlevania Symphony of the Night, referência de boss, referência de personagem, referência... Cara, não para, é um frenesi. Assim, eu entendo que eles fizeram uma pegada, tipo, meio quadrinho, sabe? Tem o filme, tem a história e tem as referências pra quem consumiu aquele conteúdo, sabe? Porque a ambientação é feita com os itens do jogo. Então, pra quem, vocês espectadores que não jogaram, estão olhando, cara, legal, bacana, tá bem ambientado, legal, essa tonalidade de cor, mas pra quem jogou o jogo tá tipo, meu Deus, cara, quanta coisa. Tem até uma parte que aparece um quadro de um Belmont, que é o Belmont do primeiro jogo de Play 2. Ai, que massa. E daí quem jogou o jogo sabe que, cara, aquele é o primeiro Belmont, que foi o primeiro caçador, que matou a própria mulher pra fazer um chicote pra matar o tal pessoa e não sei o que, e tu já começa, tipo, a lembrar das coisas. Ele é até destacado, você falando isso tudo, porque antes eu até tinha falado que o Warren Ellis que escreveu a história, ele é um cara que não tem background, né? Mas a produtora, a Powerhouse Animation, que é o estúdio que fez as animações e tudo mais, e o Sandits mesmo que trabalha lá, cara, eles são malucos, eles são fanáticos, né? Tipo, todos eles são, tipo, mega fãs de Castlevania, então o fato de ter todos esses detalhes na história, por mais que o personagem pode não estar ali usando, mas, tipo, só de estar nessa cena aí, você poder reconhecer isso como jogador, né? É fantástico, né? Tipo, é mágico. Essa referência é muito boa. E fazendo um plus, assim, ao que vocês estão complementando, eu até diria que, assim, não é que a pessoa que não conhece, ela perde, ela só deixa de ter ainda mais, né? Porque, cara,
é tão incrível. Eu não tive carga de Castlevania, então, diferente do Pedro, eu joguei um só, né? Então o Pedro já tinha ali uma ambientação, o Dude, uma bagagem, né? Já fã da franquia. Eu não tive isso. E quando eu assisti a primeira temporada... sabe aquele sentimento de tu assistir um negócio e, como o Pedro falou, tu quer mais, sabe? Tu vai assistindo e o negócio te pega e aquela trama é tão interessante, né? De chegar no Drácula, porque o Drácula em si ele já foi representada 1 milhão de vezes, né? Em diversos filmes, diversas séries, enfim, até em próprias animações antigas, já foi também, e até recentes. Então, tu queria ver de novo aquela faceta do Drácula, né? E dessa vez, claro, do jeito que o Warren Ellis decidiu descrevê-lo, né? E ficou muito interessante mesmo. E isso seria o começo, né? A primeira temporada que vem sempre recheada aí de referências, mas ela por si só, mesmo pra quem não conhece, fica muito, muito interessante, né? E claro que de cara o próprio Castlevania ele já começa aprofundando, né? Naquela história de ciência era magia, mas também existe magia, né? Então... É meio que... eles estavam meio que na época da caçada das bruxas ali, mais ou menos. Eles tentam fazer eles usam essa parte, né, essa época histórica aí, e junto isso, só que claro que existe a magia de fato ali, né? Mas bem, fica muito interessante como isso tudo começa, porque... Bom, de cara a gente cai, né, no começo da primeira temporada a gente é apresentado ao Trevor Belmont, né, que é um personagem que, na minha opinião, ele, não vou dizer que carrega a obra nas costas, porque a obra tem muita coisa, né, mas ele é muito carismático. E eu sei que o Pedro é um cara que adora falar sobre personagem, queria que tu pudesse descrever um pouco o que tu acha do Trevor, assim, entrando um pouco no... Teoricamente ele é o protagonista, mas não é o único, né, e queria saber, Pedro, o que tu acha do Trevor em si? Bom, o Trevor, ele é apresentado não tanto quanto como herói, né? Tipo, o cara bêbado ali, meio debochadão e tal. Eu acho que ele ser apresentado dessa forma já é interessante porque a gente foge um pouco do arquétipo do herói tradicional, né? Eu particularmente tenho um apreço por anti-heróis nesse sentido, assim, e acho que tem muito a ver com a escrita do Ellis em relação a isso. E eu concordo contigo, sabe? Ele como personagem, assim, eu acho que ele é muito carismático, é muito interessante. Cara, ele dita o tom que a série vai ter ali, né? Porque, pô, a gente tem esse mundo todo meio dark, né? E tem muita violência, e ele faz parte daquele mundo de violência, vem de um background totalmente trágico, né? Relacionado à família dele, que, tipo, ele é o último sobrevivente da linhagem dos Belmont. De resto, tipo, aí começa, na realidade, as interações deles com os outros personagens, né, que eu acho que eleva ele como personagem, né, porque se fosse, eu acho que só ele sozinho ia ser até meio chato, assim, porque o cara é muito autodestrutivo. Se fosse só ele sozinho, ia acabar no episódio 2 com ele bêbado num beco, né, deu, né. Não, ele ia morrer, entendeu? Ele ia se matar, provavelmente. Até porque ele não mostra nenhum tipo de interesse em continuar a linhagem dos Belmontes, né, ele meio que só tá existindo, uma pessoa que... Não que ele cansou do cargo do Belmonte, mas que ele, cara, ele não se importa tanto com esse nome, entre passar pra frente, sabe? O lance dos Belmonte é que eles são uma linhagem de caçadores de monstros, né? De monstros das trevas e tudo mais. Então, tem todo esse... Caraca, o maluco é um caçador, né? Uma coisa que eu parei pra fazer muito é fazer o comparativo, né? Porque o Trevor Belmont da animação da Netflix, ele não tem... Cara, ele não tem muita característica comparada ao Trevor Belmont do jogo, né? Talvez tenha sido o jeito do Ellis falar pra gente que, não é aquele Trevor que tu conhece do jogo, sabe? Pode ser. Então, ele entra desse jeito pra assim, cara, se tu quer entrar nessa história, já aceita que não é exatamente o que você tá esperando. O que você viu lá. Exatamente. Então, pra maciar o fã de Castlevania, mas também, como o Dude mesmo falou, ele não entrega um personagem ruim, né? Ele só não entrega o mesmo personagem. Então, eu acho isso muito bacana. E principalmente o jeito como o Trevor, mas ao mesmo tempo que ele é o cara desleixado, ele é o cara que ainda parece que ferve no sangue dele, né? Aquela chama heróica, né? Então ele também não consegue deixar de ajudar os outros e aquela coisa toda. E é assim que ele chega, na verdade, na própria Sypha, né? Logo depois ali, bem no começo já, ele salva a Sypha lá. E bem, antes de a gente poder falar um pouco sobre ela, eu acho que a gente já pode falar junto até sobre o próprio Alucard, porque a primeira temporada ela consiste muito nisso, né? Em juntar os três, né? Que seria o trio ali, o Alucard, o Trevor e a Sypha, pra combater o Drácula, né? Porque ele, enfim, o Trevor simplesmente pra não morrer no começo, né? Mas a Sypha meio que reacende essa chama de herói nele.
E o Alucard depois explica, né, melhor tal, e tem essa vontade de matar o pai dele, né? Enfim, por motivos que ele quer seguir o outro lado, né? O lado da mãe, né? Porque a mãe dele que fala, quando ela mesmo sendo brutalmente assassinada pelos humanos lá, né? Cruelmente assassinada, ela fala pro Drácula pra não punir os humanos, porque os humanos não sabem, são burros, né? A mãe era humana, diga-se de passagem. E, é verdade, ela é humana, ela encontra, assim, o castelo do Drácula, né? Porque o castelo do Drácula ele tá sempre mudando de lugar, né? Pelo menos na história aqui, ele tá sempre mudando de lugar. E ela encontra um dia e eles, enfim, começa lá um romance entre o Drácula e a mãe do Alucard, e ela, assim, ela protege os humanos e incentiva o próprio Drácula a virar meio que um humano, né? Não virar humano, mas, assim, ser mais humano, né? E, de qualquer maneira, o Alucard, ele toma o lado da mãe, né? Não vai muito pro lado da loucura genocida do pai, né? Mas depois a gente vai aprofundar mais sobre isso, mas é sobre isso que trata a primeira temporada, então, né? A junção desse trio pra o objetivo maior na segunda temporada. E antes da gente entrar um pouco na segunda temporada, que a gente tem uma porrada de novo personagem que é introduzido, né? Eu queria saber, Dude, tu falou que o Alucard, ele é o protagonista do Symphony of the Night, né? E faz essa correlação, então, pra gente, se tu puder, de como é a ideia de como era o Alucard, porque eu joguei o Symphony também, e me parece que ficou, pelo menos, minimamente parecido. Não que tenha que ter... Não, assim, eu não tô dizendo que tem que ficar parecido, tá, gente? Acho que já ficou claro. Mas teve essa semelhança? Houve essa semelhança, ou eles também fizeram essa quebra de personagem como fizeram com o Trevor? Os dois personagens que ficaram mais semelhantes, assim, e bem icônicos do Symphony of the Night, obviamente, foi o Drácula, né? Porque o Drácula da animação é o Drácula do Symphony of the Night. E o Alucard, né? É uma cena até muito icônica do Alucard e do Drácula, né? É uma da espada do Alucard que se mexe sozinha, né? Porque um dos summoners do Castlevania Symphony of the Night é uma espada que se mexe sozinha no céu e fica golpeando os inimigos, né? E acho que uma cena muito icônica até pros fãs que jogaram o Symphony of the Night, e eu acho que até tu vai lembrar, André, que é a bola de fogo do Drácula, né? Que ela é idêntica à bola de fogo que o Drácula dá no Parece jogo. O meteoro do Madara lá, né? Exato. Mais ou menos é verdade. isso. Mas eu acho que a semelhança do Alucard, eu acho que é a mais, vamos dizer que é a mais próxima possível. É a semelhança do Alucard da animação com o Alucard do jogo, né? Até, tirando um pouco da questão dos itens, porque o Alucard do jogo em si, ele tem uma vestimenta toda diferenciada. Ele usa capa, ele é mais... Não sei se aristocrata que é a palavra certa, mas... Ele se veste mais de acordo com a época. Já o Alucard da animação, ele usa uma blusa, às vezes ele nem usa uma blusa. Então, meio que tem um pouco, tipo assim... é o Alucard do jogo, mas não vamos botar, tipo, descaradamente a versão do cara. Fizeram um trabalho meio parecido com o que fizeram com o Trevor também, então, né? Se apropriaram do personagem. Tipo, faz igual, mas não copia. Isso, É mesmo porque não era nem a ideia dele, né, Pedro? Pois é. Eu acho que faz sentido até por uma questão de caracterização ali no universo do anime. Mas, pô, é maneiro aquela roupa aquele sobretudo do Alucard no anime. É jeitoso, pô. Não, e depois na terceira temporada, que depois a gente vai chegar lá, né? Tipo, aí o Belmont aparece com uma roupa mais maneira também. Sim, né? No começo ele tá sempre com aquele... Parece eu não sei como é que se chama isso no resto do Brasil, cara, mas sabe aquela pele de ovelha que a pessoa veste e tal no inverno? Não sabe? Aquele negócio que parece realmente a pele da ovelha, sabe? Ah, tá, você diz só pôr o casaquinho. Deus, assim, como é que você tipo, chama isso na tua... Onde tu nasceu, Pedro? Só pra eu ter noção. Sobretudo. Cara, eu não sabe. sei, eu aceito pele de... Porque aqui o pessoal, os serranos que chamam de pelego, tá? Então, pelego. Aí... É que, sabe qual é o problema? Onde eu nasci é muito quente. Não usa, né? Nunca nem vi essas coisas. Faz sentido. Regata, bermuda e chinelo? Exato. Faz sentido. É só o que conhece. Raider, shortinho Adidas. Mas bem, então, ele tá sempre com aquele pelego nas costas, então. E ele fica com aquela... Enfim, praticamente a temporada inteira, e pelo que me parece, ele se passa numa região ali onde realmente é mais frio, ou era inverno, não sei dizer, né? E todo esse conflito, então, da primeira temporada, todos os combates e tal que a gente, enfim, chega na segunda temporada, onde a gente tem verdadeiramente a introdução do núcleo de vampiros, né? Então começa a ampliar tudo aquilo, tem toda aquela hora que o Drácula chama aqueles vampiros de várias localidades, né? Pra participar desse genocídio que ele quer fazer, né? Porque ele basicamente quer matar todos os humanos, não quer deixar sobrar nenhum único humano, né? Então essa é até alguns próprios vampiros do próprio conselho dele acham que ele tá meio que beirando a loucura, né? Tipo, como é que a gente vai se alimentar, sabe? Então existe
Não é... Preocupação, Sabe né? aquele mal pelo mal? Eu não sinto que ele exista em Castlevania, sabe? Parece que existe a motivação do Drácula e é mal, mas os próprios personagens que estão sob ele, né, digamos, na hierarquia, também contestam isso, sabe? Não é aquele negócio tipo, somos o capanga do mal, somos o vampirão do mal aqui, estamos fazendo o que nosso chefe está mandando, sabe? Eu acho que existe essa tridimensionalidade. Eu acho que esse é um dos grandes pontos altos da segunda temporada pra mim, assim, que é expandir melhor o universo ali da série a partir do momento que ele apresenta essa corte de vampiros, né? Porque eu acho que os 4 primeiros episódios ali, a gente tem contato só com os monstrengão, né? Que é tipo, beleza, tem o Drácula, né? Que é o vampiro mor, que é o fodão e tudo mais. E tem os lacaios que são, tipo, monstros. Aí a gente, até então, eu acho que a gente não tem nem a dimensão do... não, tem outros vampiros civilizados, humanizados, né? Igual o Drácula. E tem. E aí a gente tem acesso a essa corte... toda essa relação social dos vampiros e cada um deles domina uma região, né? Um negócio meio que organizado. E o Drácula aparentemente, é o mais forte de todos eles. E eles obedecem o Drácula só porque o Drácula é quem manda na porra toda, porque ele é mais forte. Então você vê que existe essa relação de poder também, nesses relacionamentos ali entre os vampiros. Mas é muito maneiro, justamente porque aí a gente é apresentado a vampiros que vêm de culturas diferentes, que têm personalidades diferentes da do Drácula, visões de mundo diferente, até na relação com os humanos, né? E isso é muito curioso, eu acho isso é muito bom. Acho até interessante que na terceira temporada tem uma vampira até que tem um sotaque meio russo, meio puxado. Se tu olhar a versão japonesa não vai dar de perceber tanto, mas se tu olhar na versão original, que é a inglesa, tu percebe que ela tem um sotaque ali diferenciado e tal. Essa tridimensionalidade, então, ampliar esse universo é muito bacana porque tira a gente daquele mundinho, né? A gente percebe que, porra, não, realmente tem vampiro no mundo inteiro, então, como o Pedro falou. E é na base da porrada, é a lei do Freeza ali, né? O mais forte manda. E o Drácula é o mais forte, evidentemente. E o objetivo dos nossos protagonistas, né, é derrotar o Drácula, é assassinar o Drácula. E a temporada inteira se desenvolve em cima disso. Então a gente tem uns momentos muito interessantes, né, Dude? Talvez tu tenha algo a agregar pra falar nessa parte que, enfim, que eles vão lá pra mansão dos Belmont lá. Cara, é como eu falei, é um mar de referências pra quem jogou os jogos, mas não deixa de ser uma riqueza pra quem não jogou, porque se tu for parar pra pesquisar a respeito, tipo, se botar na internet lá, dar um Google, sei lá, referências Castlevania Netflix, cara, tu vai encontrar, mano, lista de 50 a 100 itens, sabe? É absurdo. Legal. Como o universo ficou bem formado. E eu acho que, cara, o ponto alto mesmo da temporada foi a batalha entre o Alucard e o pai dele, que foi bem retratado a maneira de combate um pouco do jogo, né? Porque a maneira que o Drácula combate no jogo é mais ou menos aqueles teleporte, aquelas bolas de fogo que ele joga e tal. Ele rouba, basicamente. Ele é muito roubado. Ele é muito roubado demais, muito balanceado, bicho. Mano, sério. Você mencionou mais cedo, o maluco invoca um cometa, cara, num corredor. Isso é a coisa mais absurda do mundo. É ridiculamente forte, né? Eu que não tinha uma carga do jogo tão forte... me pareceu, sabe, o Drácula, vampiro, tu tá acostumado, sei lá, Crepúsculo, sabe, essas coisas que bombam na mídia aí, que tu vê que os vampiros são uns bichos rápidos, que não saem na rua, aquela coisa. Aí tu vê que o Drácula solta bola de fogo, meteoro, teleporta quase, então tu fica meio assim, cara, como que eles vão lutar? Só que aí tu lembra que o Alucard é filho dele, né? Não, mas é engraçado, né, porque por mais absurdo que tudo isso pareça, faz muito sentido com o background do Drácula em si, né, do personagem, porque é aquele, vocês mencionaram até mais cedo, né? O lance a gente brincou da ciência, meio magia, né? Porque o lance o Drácula, ele tá ali existindo há milênios. Ele tá vendo o mundo evoluir e tudo mais. E ele é basicamente o ponto mais alto de evolução em todo mundo. Ele é o portador de conhecimento, né? Exato, porque enquanto a humanidade ali no contexto estaria ali meio que numa idade média, assim, né? Vivendo ali naquelas relações feudais e tudo mais. Servo-vassalo, um negócio assim. Servo-vassalo, totalmente medieval. O cara, tipo, ele conseguiu construir um castelo que se teleporta. Uhum. E existe exatamente essa amálgama entre ciência, tipo, ele atingiu um nível extremamente avançado de ciência e medicina e tudo mais, ao mesmo tempo que aí entra a parte da fantasia, que
o conhecimento da ciência chegou ao ponto dele também ter envolver o conhecimento de magia. E aí, tipo, ele mistura essas duas coisas, aí ele consegue tudo isso. Então a gente tá literalmente falando do ser mais poderoso da Terra mesmo. Tanto de habilidade quanto de conhecimento, né? Isso tudo torna muito mais crível tudo, porque apesar de ser um absurdo, né, o castelo teletransportar, essas coisas todas, tu, como audiência, né, como espectador, tu não se questiona muito isso, sabe? Tu não fica pensando, será que é possível um castelo se teletransportar, ou então que tosco o cara soltar um meteoro? Não, tu tá assistindo, tu já absorveu tão bem aquele universo, tu já entendeu que, como o Pedro falou, aquele cara é o maioral, aquele cara é tudo ali, né? Ele é o topo da cadeia alimentar de todos os seres vivos que existem, né? Então, ele pode fazer o que ele quiser, e o que ele fizer é lei. E basicamente ainda, essa parte que envolve magia e tal, como... Eu gosto muito de conversar sobre isso com outro participante aqui da cúpula, Pedro, que também se chama Pedro, que ele acusa muito uma narrativa muito expositiva, sabe? Aquela que, a Saifa solta uma magia, aí aparece um personagem pra falar que, a Saifa pode soltar a magia porque nesse mundo nós temos não sei o que, sabe? Aquela coisa. Então, em Castlevania a gente não tem isso. E mesmo assim tu consegue entender que ali existe. E tu consegue entender que, apesar de que a gente vai chegar lá na terceira temporada, eu achei que a Saifa extrapolou um pouco, mas tu consegue aceitar do jeito que a magia funciona ali, né? Essa segunda parte aí, que tem a luta do Alucard com o Drácula, né? Eu acho interessante a gente mencionar os mestres da forja, né? Porque teve um aspecto muito estranho que eu achei acho que foi a única coisa que eu olhei, eu achei meio estranho, né? No caso, é o cargo mestre da forja, né? No caso, tem que ser humanos, né? Pra criarem monstros, né? Só que o mestre da forja, pra mim, é o necromancer, sabe? Não foi usada a palavra necromancer. É tipo, é o mestre da forja. Tipo, foi dado um olhar diferenciado pra esse tipo de cargo que, ao meu ver, não sei vocês, praticamente os caras são necromancer, né? Eles praticamente só criam monstros, né? Ele só mudou a nomenclatura, eu acho, assim, né? Mas basicamente é isso aí, são necromancers mesmo. O Isaac, ele é protagonista de um dos jogos do Play 2, né? E uma das especialidades dele é essa, de poder invocar lacaios. No jogo, tu tem lacaios que te seguem pra te ajudar a bater nos inimigos. Que massa. E eu acho interessante, cara, como a personalidade dos personagens, elas estão destoando muito dos jogos, né? Porque o Isaac, ele é um cara submisso ao Drácula. A gente tem o Trevor, personalidade diferente. A gente tem o Alucard, que é o mais semelhante possível. A gente tem a Camille, que nos jogos, ela na franquia, ela é uma figura que é uma das capangas mais leais do Drácula. E nessa aí, ela é mais ambiciosa e tal. Então, meio que eles entregaram coisas do jogo, mas eles, tipo, cara, não é a mesma coisa, sabe? Tem identidade própria, né? Aqui tem uma identidade própria. A gente pegou o molde dos personagens, mas a gente deu outra cara pra eles, sabe? Isso que eu acho muito, muito massa. Nossa, tava vendo aqui uma foto do Hector. Meu Deus, o cara é badass aqui no jogo, hein? Não, e até só uma curiosidade em relação a isso, o character design do Hector é muito parecido com o Hector do anime, o que não aconteceu com o Isaac, porque o Isaac no jogo é meio que o vilão do jogo e tal, ele é um branquelão tatuado, ruivo, totalmente esquisito. Sim, velho. É verdade, e o character design dele no anime é maneiro pra caraca, eu achei ele muito massa. O Isaac, ele tem um protagonismo incrível ali, né, na terceira temporada, né, a gente acompanha toda uma jornada ali de autoconhecimento e de, sei lá, de aventura, não sei como definir aquilo ali, mas ele tem uma presença muito forte, né? Sim, nós nascemos para fazer este trabalho. Pra gente poder, então, encerrar essa parte sobre a segunda temporada, acho que é impossível a gente não falar sobre a cena onde o Drácula e o próprio Alucard, em meio àquela luta frenética, onde só os dois poderiam estar tendo aquele tipo de luta, né? Porque é o Drácula e a porra do filho do Drácula. Não tem como outra pessoa participar daquela luta, por mais habilidoso que seja, né? Até o Belmonte passa trabalho, cara. Não, o Belmonte tá lá lutando com os capanga, né? Como tu falou, né? Porque o Alucard realmente é o único que tem como chegar nos pés do Drácula, né? Eu acho, pelo menos, né? Não, até rola uma luta maneira ali, né? No começo, que tá os três contra o Drácula, né? Mas, tipo, claramente, tipo, é outro nível mesmo, que nem vocês estão falando. Sabe a hora que o Rock Lee tira os pesos? A hora que o Drácula mete essa, cara, acabou. Aí ali só o Alucard, porque eles começam a voar pra lá e pra cá dentro do castelo. E a coreografia daquilo lá, cara, eu fiquei hipnotizado. Não, a animação é maravilhosa. Eu fiquei hipnotizado. Não só com a animação, mas com
a própria coreografia mesmo, sabe? Tipo, o jeito como o combate Sim. fluiu. Tipo, soca aqui, passa a espada aqui, tal, voa, pá, quebra lá, ó, foi muito massa. Sabe o que me lembrou? Me lembrou muito as coreografias de luta do Avatar. É muito coreografado as lutas, Nossa, sabe? totalmente, né? Não é tipo um negócio feito assim, mano, vamos dar um closezão no punho dele assim, e vai chocar com o rosto e, cara, ele vai desintegrar todo, sabe? É um combate que tem consciência, sabe? Aquela cena do anime, dá um socão na barriga e dá um close na cara do cara e o cara cospe sangue, aquela clássica, né? Exatamente, é. E o estilo de luta da própria Saifa lembra muito o estilo de luta dos Benders Sim. do Avatar. né? Aham. Muito. Muito. Eu não sei se a palavra freneticidade existe, mas fica bem frenético. E eles acabam, sem querer, né, no quarto do Alucard, né? Lá no... Enfim, onde a gente tem um dos momentos mais, como o próprio Pedro definiu pra mim antes, né? Um momento mais melancólico, né? Onde o Pedro, não você, tá? O Lobato. o outro Pedro, digamos assim. Ele definiu que é muita melancolia envolvida ali, né? Porque a gente tem o final de um ciclo, o final de uma era, na verdade um final de um milênio, não sei, né? Quanto tempo o Drácula viveu, né? E ali a gente tem um fim, né? A gente acaba e pelas mãos do filho dele. Assim como no jogo. Assim como no jogo. E o próprio filho dele, na verdade, ele não é uma pessoa que tem um digamos assim, um sentimental, um psicológico bem desenvolvido. Ele é quase uma criança, né? Eu acho que até menciona na série que ele cresceu muito rápido, né? Eu não lembro agora os dias, anos que levou, mas ele é como se fosse um adolescente, uma coisa assim, até a Saifa brinca com isso uma hora ali. E poxa, então... Tipo, ele tem centenas de anos, mas isso é tipo adolescente. Isso, exatamente. A idade dele psicológica, digamos assim, é essa. E ele assassinou o pai dele, né, teoricamente, né? E então, paz. Esse é um momento muito intenso, eu acho, até pela escolha de palavras que o Ellis, cara, que eu acho que ele é um escritor incrível, assim, e a escolha de palavras que ele teve nesse final, porque, que nem a gente tá falando, né, o Drácula, ele é muito poderoso. O Alucard também mas o Alucard nem Não chega. chega no dedão de força do Drácula. E a realidade é que ele só consegue matar o Drácula porque o Drácula deixa. Inclusive, a fala do Alucard, pra mim, me impactou muito. Inclusive, ontem eu revi esse penúltimo episódio da luta, né? Porque, porra, é fantástico. E nesse momento final, que eles estão discutindo e tudo mais, o Alucard, ele fala assim, isso que você tá fazendo, nem você acredita nisso. Você já morreu. Nossa, essa parte é... O que você tá fazendo é a maior carta de um suicida da história. Eu cheguei a printar isso aí, cara. Cara, é fantástico isso. E é o que aconteceu, porque no fim das contas, ali no quarto dele, é o momento da catarse, né? Do Drácula, dele olhar pra pintura da esposa dele com o bebê e falar, eu tô matando o nosso filho. É a única coisa que você deixou pra mim. E aí ele se entrega, né? Ele se entrega para a morte nas mãos do Alucard. E o Alucard pega uma estaca que é o pé da cama dele, de quando ele era criança. Isso, nossa. Cara, isso tem um significado, assim, cara. É um mar de significados, né? Nossa, incrível. cara. Eu até me arrepiei aqui. Eu também. Até uma coisa que se conectou na terceira e última temporada, que é o fato do Alucard, ele ter perdido a mãe e ter que matar o pai pra salvar a humanidade, sabe? Pra ele é um peso muito grande, né? Muito maior, cara. Eu acho que é um peso muito maior, porque o Drácula pode ter se sentido culpado por tudo que ele fez e tudo mais, mas o Alucard vai carregar no peito a solidão eterna, porque ele não tem o pai e não tem a mãe, sabe? Então... Eu acho até que o Drácula não sente o peso de culpa, sabe? Tipo, não é... Porque pra ele a humanidade whatever. Ele tá acima disso, né? Ele é muito maior do que isso. É a janta dele, né? É a janta dele. Agora, o único problema ali era o fato de, tipo... dele ter chegado ao ponto de que a cruzada dele contra a humanidade colocou ele contra o filho dele, que, querendo ou não, é o presente da mulher dele em termos de a continuidade da linhagem e tudo mais, né? Mostra até uns flashbacks do filho dele pequeno com a mulher e tal. Pois é. E de fato, como o Pedro falou, é a última coisa, né, que sobrou ali. Então, se ele acabasse, se pra chegar nos fins que ele queria, ele tivesse que passar por um meio desse, cara, não faria mais sentido. É ali que ele percebe que por dentro, como o próprio Alucard definiu, ele já tava morto, né? Então, realmente é um momento de catarse, de melancolia. É muito tá bem louco, escrito, bicho. É muito bem escrito. Muito bem escrito e o jogo de direção ali também é muito caprichado, né? A série inteira, quando entrar tal música, a própria animação, o traço mais carregado, né? A paleta de cores que eles usam, que é uma paleta muito Castlevania
Castlevania, na minha opinião, né? Muito temática, cara. Entrega tanta coisa aquilo. E o Dude, acho que foi o Dude que levantou esse assunto, que deve ter saído caro. Cara, isso aí deve ter saído caro pra caralho. Com deve certeza. ter sido muito caro fazer esse anime, cara. Meu Deus do céu. Só de pensar, porque toda hora tem muito movimento fluido, cara. Toda hora, o tempo inteiro. Tem uma hora assim que eu parei e pensei, né, porque depois que o cara começa a dar uma olhadinha sobre essas coisas de animação e tal, entender um pouco mais, apesar de eu ser bem leigo ainda, né, eu entendo que qualquer coisa é custo ali dentro, né. Então, tem uma hora que o Trevor, lá na hora que ele tá nessa segunda temporada, a hora que ele pega a Morningstar... Estrela da Manhã. Isso. Ele acha naquele baú, e naquele momento ele tá saindo com o baú, olha o nível de detalhe, ele tá saindo com o baú, tem uns livros no chão, e ele tropeça no livro. E aí, tipo, todos os livros se mexem um pouquinho, um livro cai e abre, ele se mexe um monte, tipo, cara... Precisava disso, teoricamente? Não precisava. Só que isso enriquece e deixa muito mais natural tudo que tá acontecendo, sabe? E ainda realça um pouco aquela personalidade do Trevor, né? De ser um cara mais desleixado, meio desatento e tal. Então, isso é custo, cara. Animar aqueles livros ali, na qualidade que foi feito, foi algo ínfimo, mas que gera custo. Então, eles se ateram a esses detalhes, sabe? E isso, poxa, isso não tá no roteiro, né? Isso também tá na direção. Então, os caras mandaram muito bem. Sim, claro. Puta merda, isso é a Estrela da Manhã. E agora a gente pode entrar então nessa parte aí da terceira temporada mesmo, que é a temporada mais recente, né? E nessa terceira temporada, então, a gente já tem agora sim, se não estava claro que existia todo um universo que funcionava meio a lá Game of Thrones, né? Onde temos vários núcleos acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Se isso não ficou claro na segunda temporada, na terceira ficou evidente, porque a gente realmente acompanha de uma maneira muito, muito Game of Thrones, né? Onde a gente tem um personagem lá, não sei aonde, um personagem aqui, fazendo isso aqui, e no final a gente vai ter tudo, né, convergindo pro mesmo ponto, né? Então, eu acho que foi isso, né, Dude, que tu quis dizer com a tua frase, né? Ele se destoou um pouco do Dream Team ali, né, que foram os 3 da segunda temporada, e ele quis mostrar mais um aspecto que, tipo, todos os pontos se ligam, sabe? Todos os pontos são importantes. Porque uma hora tu tá com o Hector ali e tu fica fascinado pela história do Hector, de ele tá preso por tudo aquilo que ele fez e do interesse das pessoas pelo dom da forja, né, pra construir o exército, né, porque sem o Hector, a Camille não pode ter um exército pra conseguir tudo aquilo que eles almejam, que é o poder que o Drácula tinha, né, e num outro ponto de vista, tu tem o Isaac, que foi salvo pelo Drácula, né, ele é o lacaio mais fiel do Drácula, né, e ele luta pelos ideais do Drácula, ele quer meio que, não vingança assim, mas ele quer acertar contas com certas pessoas, né, como o Hector, por exemplo, né, que ele considera como um traidor, né, em contrapartida tem aquela questão trabalhada que é a solidão do Alucard, né, que ele encontra com duas pessoas que pediram ajuda dele, e ele acaba ajudando pela questão também, não da solidariedade, mas como ele se sente muito sozinho, ele viu aquilo também como não um passatempo, mas uma salvação. Até ele tem bonequinhos fazendo referência ao Belmonte e a garota, né? E a Saifa. Mas uma coisa que eu achei não muito interessante assim foi a história do Belmonte com a Saifa. Eu achei muito interessante a jornada do Isaac. Ô, Dude, eles fecharam a porta pro inferno, Dude. Porque assim, ó, eu achei um pouco de viagem por causa que teve um aspecto ali de portais e de coisas que ficaram um pouco confusas, assim. Aí o padre lá parecia o padre tinha cara de ser pedófilo no começo da história, por causa que ele mandava a criancinha, vai lá naquela árvore lá e não sei o que, e a criança sumia. E eu fiquei, caraca... E o bicho, na verdade, se mostrou um filho da puta depois, né? Na verdade. Se mostrou não, né? Porque ele já tava morto. Pode não ter sido um pedófilo, mas tava perto ali. Tava perto, mano. Guardar um sapato de criança, eu fiquei meu amigo. Realmente, é muito tenso mesmo. E um pouco do que tu achou, Pedro, sobre esse começo, então, porque logo de começo a gente já tem uma expansão gigantesca, né? A gente tem aquela entrada do ciclo ali, né? Daquelas governantas vampiras, porque a gente até não comentou muito, mas aquela parte da Carmilla que ela já planejava uma traição em cima do Drácula, fracassa completamente, né? Porque, enfim... Isso. Mas ela orquestrou todo um contra-ataque ali, enfim, uma traição mesmo em cima do Drácula, né? Só que falhou completamente e deu no que deu. E a gente chegou nessa terceira temporada. E até isso foi eu não sei se aí é isso que eu quero perguntar pra ti, Pedro, que pra mim foi um pouco de quebra de expectativa, não foi negativo, mas foi uma quebra de expectativa porque eu achei que a Carmilla ia ter uma presença, assim, que ia ser a temporada dela, sabe? Eu achei que ia ser um negócio, tipo, muito mais centrado como foi as outras duas, né? Eu não achei que ia ter esse negócio Game of Thrones, onde a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tu também teve isso, Pedro, ou foi só eu que me iludi? Cara, eu não tive muito, na realidade, essa expectativa, mas a sensação que eu tenho com a terceira temporada
guardando as devidas proporções, por ela ser maior, né? A mesma sensação da primeira. Tipo, eu acho que essa terceira, ela necessariamente puxa uma quarta, sabe? Puxa como se fosse um prólogo para um clímax que vai acontecer na próxima temporada. Porque nessa terceira a gente tem o desenvolvimento de 4 núcleos diferentes, né? Que são, na realidade, consequências do que aconteceu na primeira e na segunda ali, com o combate com o Drácula e a guerra que rolou ali entre vampiros e tudo mais. Traição da Carmila, que nem você falou, e tudo mais, contra o Drácula. E ela saiu derrotada, né? Então, por exemplo, o primeiro núcleo que a gente pode falar é esse da Carmila, né? Que ela pegou lá o Hector e levou lá pra terra dela. Então, tipo, a gente tem todo um núcleo dentro de uma corte vampírica, da relação do Hector ali com as irmãs, e aí com aquela irmã lá, a bonitona, os planos que eles têm de se reconstruírem para uma nova expansão territorial, né? Aí a gente tem o núcleo do Isaac, que tá no outro lado do mundo, porque foi mandado lá por causa do Drácula, né? Do Drácula. Jogou pro espelho lá. Inclusive, a gente pode entrar em mais detalhes em relação a isso depois, mas, tipo, já adianto, pra mim foi um dos melhores núcleos da temporada. Com certeza. Aí a gente tem o núcleo do Alucard, que tá sozinho no castelo, porque ele resolveu ficar lá e cuidar, né, de tudo. E o quarto, que é o do Belmonte e da Sypha, que, cara, eu vou falar pra vocês que eu curti bastante, porque pra mim ele foi não só um núcleo diferente dos demais em termos da história, porque parece que ali a gente foi pra um recorte do mundo, ao mesmo tempo que a gente foi apresentado pra outros conceitos, esse negócio dos portais e tudo mais, que o Dude já falou que não curtiu. E eu, de certa forma, eu também não curto tanto. Mas, cara, eu gostei muito do que rolou ali nesse núcleo dos dois pelo fator RPG, saca? Me parecia uma aventura de RPG, cara. Uma side quest, né? Um negócio assim, né? Exato. Ficou, cara, com uma sensação de side quest de RPG pra caraca. Porque demais. os dois chegando numa vila, sabe? Os dois, eles estão viajando por aí. Vários mistérios. Exato. Aí, tipo, é o mistério da vila. É o padre, os padres lá, não sei o quê. Pareceu Scooby-Doo, mano. Scooby-Doo, velho. Pois é, cara. Genial. Porra, e eu curti muito essa vibe, saca? Eu curti muito. E assim, eu vou ser sincero, eu curti muito todos os núcleos. A terceira temporada, pra mim, foi especial, de verdade. E não porque ela teve um grande acontecimento absurdo, mas sim por causa desses micro desenvolvimentos de cada um dos personagens dos seus núcleos, sabe? E isso, tipo, pra mim, foi muito precioso, sabe? Eu tinha falado que, tipo, não tinha gostado muito do núcleo ali do Belmonte, mas não desmerecendo ele, né? Tu tinha falado sobre que tu gostou, tipo, cada núcleo. Eu paro pra falar pra vocês que percebam como é distoante cada núcleo, né? É como se o núcleo do Belmonte é um núcleo de ação. Aí tu tem o núcleo do Alucard, que é um núcleo mais, tipo, o resultado daquilo que aconteceu nas 2 primeiras temporadas. Daí tu tem o núcleo da Camille, que é um núcleo mais político, né? Daí tu tem o núcleo do Isaac, que é... um autoconhecimento, uma jornada. É isso mesmo. Aí tu tem o núcleo do Hector, que é um núcleo de dualidade. Será que eu ajudo? Será que eu não ajudo? Sabe? Então, meio que cada núcleo tem o seu ponto forte, sabe? E tem a sua característica. E, diga-se de passagem, pra mim, o núcleo do Isaac, pra mim, foi um dos grandes destaques, se não o maior pra mim. Você já tá puxando isso, eu preciso falar. o núcleo do Isaac, eu acho que é um núcleo muito maduro nesse sentido, porque o personagem continuou sendo muito leal, ele foi o servo mais leal do Drácula. O Drácula salvou ele por causa disso, inclusive, né, como um reconhecimento disso, do tipo, você é muito mais valioso nesse mundo do que eu, sabe? E aí o Isaac, de certa forma, ele quer se vingar e ao mesmo tempo dar continuidade aos trabalhos do Drácula e o que ele acreditava. Agora eu queria dar um destaque, cara, ali no meio da temporada, mais ou menos, eu não vou lembrar exatamente o episódio, o lance que o Isaac tá ali, tá reconstruindo o exército, vai passando por algumas cidades e ao mesmo tempo que conhece pessoas incríveis e que elevam ele como pessoa, ele conhece gente filha da puta, ele vai lá e mata todo mundo, transforma todo mundo em demônio. Mas, cara, a cena em que ele tá numa fogueira, que ele chama pra conversar o demônio, nossa, que o demônio conta a história dele, de como ele foi pro inferno. Cara, aquilo me arrepia. Não, sim, porque porque a gente entende o quão cinzento é esse mundo que eles estão vivendo ali, porque ele tá ali conversando com um demônio que foi pro inferno injustamente, de certa forma, né? Ele era um homem santo que simplesmente foi condenado ao inferno porque torturaram ele um monte, até ele ser corrompido pela tortura, mentir e trair os amigos dele, e aí ele foi condenado ao inferno, sabe? Cara, aquilo
pra mim bateu de uma forma tão forte, cara. Que diálogo. Mostra como é que é a realidade daquele universo, sabe? Fora que, ao mesmo tempo que faz isso, ele trabalha em cima da própria dualidade do Isaac, de matar ou não os humanos, né? Porque, como o Pedro mesmo falou, ele vai conhecendo gente incrível ao longo dessa jornada dele, de auto-reconhecimento. Ele chega a reconsiderar, sabe? Será que eu mato mesmo todos os humanos? Ele meio que tá reconhecendo um pouco aquele lado do Drácula, né? De por que o Drácula não matava os humanos tanto quanto ele matava antes. Até um certo ponto, até um certo depois ponto. ele queria matar. Exatamente. Mas essa ideia é muito legal. E ao mesmo tempo, o próprio anime, de novo, ele volta a atacar essa dualidade céu-inferno, né? Porque ao mesmo tempo ele tá... que o demônio, poxa, quer dizer então que ele teve que, pra se salvar, ele teve que mentir e tal. E mesmo assim, existe, o deus daquele universo, né, que seria a representação do céu, ainda puniu o cara e jogou pro inferno, sabe? Tipo, é muito profundo, é muito profundo. Eu enxergo isso uma crítica até na nossa forma de ver o mundo, sabe? Porque se a gente for pra nossa realidade e falar de crenças pessoais e das coisas que cada pessoa, na sua crença pessoal, o que a pessoa faz pra atingir a sua iluminação, ir pro céu, sabe? Ou evitar ir pro inferno. E ao mesmo tempo a gente vê a situação ali do homem, que era um homem santo. Ele foi corrompido por outros homens e por isso ele foi mal julgado, sabe? Tipo, eu tô, entre aspas, assim, levantando essa provocação. Foi mal julgado pelo seu Deus, ou, enfim, não fica claro se é o Deus dele, ou se é um Deus, ou qualquer coisa do tipo. Só que existe um inferno. Aí o lance todo mundo foi pro inferno de qualquer forma. Não, e a gente nem sabe se tem o céu ali, né? Exato, porque não existe menção a céu. Em nenhum momento aparece um monstro que é um anjo, tal, Exato. não aparece. Pelo contrário, só existe inferno. Me lembrou muito o Berserker. Nossa, exato. Porque só mostra o lado ruim, nunca mostra o lado bom. Sempre fala do lado ruim, do lado, tipo, mais obscuro Nossa, perfeito, cara. do universo. Só que nunca fala uma mísera coisa do lado bom, sabe? Tipo, do lado lá Porque de cima. talvez no caso. nem exista esse lado bom. Exatamente. Às vezes a humanidade tá procurando um negócio que nem existe, sabe? Tá tentando buscar esse céu, esse paraíso, complicado. que no fim das contas... Cara, é niilista pra caramba, super dark, mas é muito incrível, é muito forte. Aham. Eu adoro quando animes, filmes no geral, trazem esse diálogo que tu consegue tirar dali, né? E tu aplica em qualquer outro lugar, sabe? E isso funciona muito bem. E sinceramente, cara, esse núcleo do Isaac, eu sou obrigado a concordar com vocês, ele foi o que mais me chamou a atenção. Tirando... A única coisa que eu não gostei muito, assim, talvez, da temporada inteira tenha sido também essa parte no núcleo do Isaac, onde tem aquele mago que junta os corpos e joga os corpos. Eu achei meio nada a ver aquele negócio. O mago do zumbi lá. Aí eu vou explicar pra vocês. Aquele bola de pessoas que tava voando é um dos bosses do Symphony of the Night. Nossa. Então ele tem uma referência ali, entendeu? É uma bola de carne cheia de humanos, entendeu? Então é mais ou menos Nessa altura do campeonato, eu já compro tudo, assim, saca? A suspensão de descrença já foi. Eu não sabia que era do jogo, mas eu falei, ok, tem um mago maluco que faz bola de corpos humanos. Não é que eu achei que, tipo, não, que negócio absurdo. Não, eu só achei, tipo, tosco, tá ligado? Não gostei. Mas uma coisa que ficou em destaque nesse núcleo do Isaac aí é que pelos encontros que ele teve com as pessoas que ele encontrou, como a velha lá e como o senhorzinho, ele meio que tenta também sair um pouco dessa ideia. Também, né? O marinheiro também. Ele tenta que sair um pouco dessa ideia de, cara, eu vi um humano, o humano piscou, eu matei. Isso. Sabe? Então, ele começa a dar um pouco de chance, assim como o Drácula dava quando ele tinha mulher, sabe? Pois é. Não, Questão cara, de tentar poupar as vidas até certo ponto. Ele tá o tempo inteiro sendo confrontado, né? Justamente com tipo, ok, a humanidade é um lixo, tem um bando de gente que não vale o ar que respira, mas ao mesmo tempo tem pessoas incríveis, pessoas que me veem além do cara que tá liderando um exército de monstros, demônios. Sim. É que assim, ó, se tu parar pra ver, mano, o cara tá andando de cavalo com uma manada de monstros atrás. É meio complicado o cara não querer fazer alguma coisa. É difícil sabe? aí, né? Mas é que o Pedro tá querendo dizer, e também que a série levanta, né? É que ao mesmo tempo que a gente tem aquela cena, por exemplo, da loja, onde o cara dá um presente pra ele, porque ele... O cara é cego. Sim. Então, olha que legal. O lojista, ele podia não ser cego. Mas a ideia dele ser cego já torna a gente pensar, poxa, que bacana, então quer dizer que a pessoa só não vai julgar se for cego, aquela coisa toda, né? Mas, então, ele ser cego, ele entrega um presente pro Isaac e fala, cara, eu tô sentindo então uma pessoa que nunca ganhou muito presente na tua vida. Nossa, é muito bom. E aí ele ganhou o presente e tal, ele deixou o cara vivo, foi pra frente,
chegou lá na frente, logo depois já foi abordado por uns guarda filho da puta, né? E já deu confusão. Na vila seguinte, ele é abordado pela mulher e conversa com a mulher sobre isso. E a mulher fala, pois é, se tu matar todo mundo, tu vai ter que matar o cara da loja também. E é nessa hora que dá o estalo na cabeça dele, né? Ele pensa, poxa, e agora? Mas mesmo pensando, sempre vai ter aquele cidadão lá que vai querer confrontar ele, como foi o caso ali da cidade que ele entrou e o exército não quis deixar ele entrar, sabe? E essa é a vida, né? A vida é sempre assim, não existe utopia, né? Então, não tem o que fazer. Eu fui burro de esperar qualquer coisa além de ódio vindo de vocês. Saindo um pouco desse núcleo também, porque paralelo a isso, esse núcleo tá muito ligado ao núcleo da Carmilla lá, do castelo, porque o Isaac tá atrás do Hector, ele tá tentando né? chegar lá, tá lá. Isso. Traidor. E a gente tem toda essa parte muito bem trabalhada, porque a gente vê que a gente tem aquelas 4 personagens vampiras ali, né? E eu, sinceramente, eu gostei bastante. Eu achei o núcleo mais fraquinho da temporada. Como o Dude falou, elas ali foi mais política, né? Mais tipo, vamos pensar nisso aqui e tal, vamos fazer assim, assado. Mostrou os personagens e ficou muito em cima, muito mais no Hector do que nelas, né? No Hector e na mais bonitinha lá. De qualquer maneira, todas elas tiveram a sua participação e eu achei um núcleo que vai ser o primeiro que vai estourar porque o Isaac tá chegando, né? Eu acho que mostrou também como o Hector, ele é falho e é fácil de manipular, sabe? Ele foi manipulado pela Camille e ele foi manipulado de novo pela outra vampira, sabe? Parece que ele aparenta ter bastante características do ser humano, né? Então, tipo, ele é um pouco frágil, ele é manipulável, então... É que é como a própria Carmilla define ele, né? E o Isaac também, se eu não me engano. Não lembro agora quem é que fala isso, mas é num diálogo entre os dois. E eles falam que ele só quer ser o pet de alguém, né? Ele só quer ser o cachorrinho de alguém, sem querer, né? Inconscientemente, ele quer ser vassalo de alguém, ele quer servir alguém, né? Assim como ele criava os pets dele sendo o mestre da forja também. E eu queria voltar um pouco no assunto sobre aquela história dos portais que vocês falaram. E vocês estão falando daquela hora onde a gente tem o personagem, um Saint-Germain lá, e eles abrem aquele portal roxo, e tem aquela viagem onde aparecem uns robôs, umas coisas loucas assim, é disso que vocês estão falando, Pedro? Eu quando falei eu pensei nisso mesmo, porque eu acho que isso acontece ali no núcleo do Trevor, né, e da Sypha no vilarejo, e... Quando chega nesse ponto que descobre que aquele pessoal lá do priorado, não sei o que, uns meio padre e tudo mais, os caras, eles esconderam um demônio, né, tipo um ser das trevas, que era um ser que foi criado pelo Isaac, e a gente descobre isso em determinado momento, né, da temporada. Ele tá lá, tipo, crucificado no porão de uma igreja e eles estão, tipo, planejando alguma coisa que vai ativar alguma coisa, né? Já começa por aí, já é um negócio que... Esse é meio que o mistério desse núcleo. E aí, quando a gente descobre que, na realidade, a criatura tá abrindo um portal, ela tá tentando abrir um portal pro inferno pra chegar no Drácula. Tipo... E aí, só que... Os caras são loucos. Só que... Pois é. E aí, nisso, a gente descobre que, na realidade, esse portal, ele abre um portal para N realidades, né? E aí a gente tem, tipo... enfim... você falou, a realidade do robô, tem um monte de coisa bizarra, né? Só que eu acho que isso muda muito a narrativa, porque até então o que a gente tinha de dimensão, né? A gente tem a Terra e a gente tem o inferno. Porque a gente nem né? sabe se tem o céu ainda. É isso. A gente nem sabe se existe isso ou qualquer coisa do tipo. Agora, a partir do momento que a gente descobre que... Não, peraí. Existem forças que conseguem abrir portais pra realidades infinitas. Então qualquer coisa pode existir no fim das contas. Essa é a grande verdade. Foi até interessante eles terem colocado na terceira temporada, porque eu acho que se colocasse na primeira ou segunda ia ser muita atolação de coisas, sabe? Pra mim ia estragar a ambientação ali. Tipo, Drácula, magia, poderes, luta... Pois é. Essa é a parte que eu sinceramente menos gosto da história, assim, porque de novo, né, eu não tenho um background tão forte assim na história dos jogos do Castlevania, não sei direito. Não sei se isso tem nos jogos, Dude, até você pode falar a respeito disso. Tem. Essa dimensão aí mostrada, ela tem um nome, ela se chama Corredor Infinito, né? Que ela é do Castlevania Curse of Darkness, né? Ela é um plano alternativo, né, basicamente, né? É um portal que só pode ser aberto pelo sangue dos Belmontes. Então teve umas alterações aí na lore e tal. E pra funcionar na série, porque senão ia ficar meio que tipo, vamos fazer uma cópia descarada? Não, vamos pegar o molde
e faz uma adaptação. Cara, sabe? eu particularmente, enquanto narrativo, eu acho bizarro, porque pra mim esse portal abre a oportunidade de, sei lá, na próxima temporada N aparecer coisas. alguém que abre o portal e invoca então, robô, é saca? exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Isso pra mim pode ser um tiro no pé. Na verdade, pra mim já foi um tiro no pé, porque primeiro, se entrar essa história de vir um cara de outra dimensão, tal, com essas viagens assim que não tem nada a ver com toda a mitologia, toda aquela dualidade céu e inferno, vai ficar fora, sabe? Na minha opinião, vai ficar muito fora do que Castlevania parece ter vindo pra entregar. E ao mesmo tempo, tá, beleza, tá, se não entrar nisso. Ok, mas se não entrar nisso, quer dizer que pra que foi mostrado, então, né? Então, por que não ficou só numa dimensão alternativa, que na verdade era só o Corredor do Infinito ali ia levar somente para o inferno, só que aquela pessoa que o Saint Germain tava procurando podia ser uma pessoa que ficou presa nesse corredor, e foda-se. E ele ficou lá, no fim das contas, além de tudo, né? Pô, essa parte ali foi um final meio a lá Shingeki, né? Várias respostas, mas ao mesmo tempo levantando um monte de pergunta, né? Não, e a gente já viu ali, por exemplo, que provavelmente é possível ressuscitarem o Drácula. Nesse ponto eu queria entrar com vocês também. Dude, tu acha que vale a pena voltar pra essa história de Drácula de novo? Ou tu acha que o Vlad Drácula Tepes já fez o que ele tinha pra fazer nessa série? Olha, eu acho que quando mostrou a silhueta do Drácula com a esposa dele, ele não tinha cara de querer voltar, sabe? Não mesmo. Parecia que ele tava aonde mesmo ele queria Que estar. era com a esposa, né? Então eu acho que trazer o Drácula de novo é meio que tu bater na mesma tecla da primeira temporada e da segunda, sabe? Não é uma coisa tão viável. Eu acho que é mais interessante a gente explorar o lado político da Camille. Talvez, tipo, um vilão querendo trazer... Tipo, por exemplo, sei lá, o Isaac quer trazer de novo o Drácula e talvez o embate do Belmont e Alucard contra o Isaac pra tentar cancelar essa busca por trazer de novo o Drácula, porque já acabou. O Drácula aqui já encerrou o papel dele, sabe? Eu acho que a partir dali é a história das pessoas que estão do lado de fora. Porque o Drácula, cara, quando mostrou aquela câmera vindo de longe lá, o portal se abriu e foi andando um monte até encontrar o Drácula e a mulher dele. E tu olha pro Drácula, tu não vê, cara, ele não tá enfurecido, ele não tá, tipo, procurando uma saída daquele lugar. Ele tá em paz. Ele tá em paz, né? Tanto que ele tá em paz, abraçando ela, né? Ele tá onde ele queria estar, sabe? E vocês param pra perceber, acho que foi até o Pedro que falou sobre a questão daquela lareira lá. Até a mulher do Drácula tá aonde as piores pessoas estão, sabe? Então... Pois é! No inferno, né? Parece que tudo se desloca ali, sabe? Parece que não tem o lado de cima. É que eu acho que as pessoas levam muito o inferno muito pro que é senso comum, que é um lugar ruim, não sei o quê. E teoricamente, ele é apresentado como um lugar horroroso ali mesmo, né? Mas às vezes, né, dentro de uma mitologia criada pelo próprio Castlevania, né? Pela própria lore do Castlevania, o inferno é o que há depois e acabou, sabe? Não existe dois lugares. Talvez, né? A gente não sabe ainda, mas talvez é pra lá que todo mundo vai. Bom, ruim, mal, feio, feia, bonito, não interessa, né? Sim, então os fins vão ser sempre os mesmos, né? Isso, na realidade, quebra 100% toda a noção religiosa que a gente tem. Imagina se chegasse o ponto na humanidade, tu chega pra todo mundo e fala, gente, então é o seguinte, céu não existe, tá? Todo mundo morre e vai pro inferno, sabe? Tipo, e acabou. Cara, acabou religião, sacou? As religiões simplesmente vão terminar. Porque boa parte delas se justifica, de certa forma, justamente na crença, na fé do que vem depois. Por isso que é muito forte esse negócio. Agora, puxando em relação à questão do Drácula, eu tô totalmente com o Dude nesse sentido. Me incomoda puxarem esse mote, porque me faz acreditar que, de certa forma, isso vai ser explorado em algum momento de novo. Do tipo, não, alguém vai querer reviver o Drácula, ou ele vai ser revivido de fato, alguma coisa desse sentido. Mas eu acho que, cara, tem tanta riqueza no universo que ficou, que nem você falou, sabe? Na galera que tá ali. Cara, esse núcleo da Carmilla, toda a guerra que ela quer provocar, porque ela quer expandir territorialmente a influência dela. O próprio Isaac, que tá nessa cruzada de tipo, quero dar continuidade ao trabalho do Drácula. Mas primeiro eu tô indo lá na Carmilla resolver essa treta, sabe? E além de tudo, a gente não sabe como que o Trevor e a Sypha e o próprio Alucard vão entrar nessa equação aí depois, porque todos eles estão geograficamente distantes, né? Mas eu acho até interessante, sabe, esse ponto de estar distante, por causa que se tá todo mundo junto, só uma história sendo contada. Nessa parte, tu tem várias histórias, vários núcleos. Exato. E eu acho bem interessante o como eles conseguem trabalhar 20 e poucos minutos, vários núcleos ao mesmo tempo, sabe? É sensacional esse trabalho simultâneo, né, que a equipe conseguiu entregar,
tanto na parte de roteiro quanto na parte técnica, que não tange roteiro, né? Mas, o que isso significa fora, né? Fora, olhando um pouco por fora disso, e fazendo um link com o que vocês falaram sobre o Drácula, e eu tô 100% com vocês, porque eu acho que... Sabe aquele personagem que ele... Cara, ele já fez o que ele precisava fazer, narrativamente falando. Ele já causou o trauma do filho dele, ele já fez a junção do casal, que foi o Trevor com a Sypha, já fez a própria Carmilla virar meio que uma nova soberana vampira, causou a discórdia entre o Hector e o Isaac. Ele chegou na apoteose dele mesmo, né? Na redenção final dele. Isso, exatamente. E a série já fez muito bem em representar isso tudo, porque, primeiro, antes a gente tinha uma trama 100% focada nisso, né? Tipo, todo o enredo era pra chegar no Drácula e matar ele, né? Agora, a gente tem várias histórias paralelas, simultâneas. Então, isso mostra o quão impactante foi a morte do Drácula, né? Então, voltar ele... Eu achei até que mostrar ele, cara, não precisava nem ter mostrado, cara. Eu também acho que não. Assim, ó, tipo assim, ó, como... Foi meio que um fanservice ali pra mim. Talvez só pra alimentar essa visão que começou com a conversa do Isaac com o demônio, e que aí, que nem o Dude falou, tipo, o lance da gente ter o deslumbre de descobrir que no inferno está o Drácula e a esposa. Talvez seja só pra isso, assim, tudo bem. Nesse sentido, eu posso concordar. Eu tomei como uma visão tipo, ele tá bem, sabe? Ele tá aqui, ele tá no lugar que ele quer tá. Então, meio que ele mostrou pra gente não ter, talvez, o deslumbre futuro de, vamos trazer o Drácula vai chegar louco. Tomara que não. Tanto que ele bota a mão assim, meio que tampando a câmera, parece, né? Meio que ele tampa a câmera, tampa o portal, tipo, cara, sai daqui, velho, me deixa aqui, sabe? É basicamente, cara, cuida da tua vida que eu quero cuidar da minha aqui, então meio que... Pois é, deu a entender que foi algo nesse estilo, né, mas mesmo assim, não, vendo por esse lado eu acho que ficou legal, assim, mas de resto eu acho que aquela parte temporal lá, pelo amor de Deus, né, os portais ali eu acho que não precisava, mas uma coisa, entrando só um pouco agora, saindo mais dessa terceira temporada, né, e falando mais sobre a série num geral, quanto à questão de animação, eu acho que é de consenso aqui que é impecável, né? A questão técnica de qualidade de animação, dublagem, a gente tem várias línguas, tu assiste na língua que tu quiser aquilo ali. Até japonês tem. né? Inclusive, eu queria levantar esse tópico com vocês. Vocês assistiram em inglês ou em japonês? Cara, eu assisti dublado. Tu assistiu dublado? Português? Assisti dublado. Português eu nem sabia que tinha. Por causa que... Tem, e tá bem legal. Por causa que tem, tem, e é muito bem feito. Olha só. Nossa, tá bem feito, que velho. Bacana. Cara, eu vi em inglês boa parte, mas eu te confesso que eu gostei da japonês, cara. Eu não sei por que eu gostei mais da japonês. Eu acho que é muito costume. Será que é o costume só? É o costume. Pra vocês não parece aqueles efeitos sonoros de quando eles estão se machucando, aqueles... em inglês. Não parece meio um negócio meio robótico, cara? Pra mim ficou muito estranho, cara. Eu não senti muito isso, não. Não, o negócio tem que ser japonês, mano. Gritaceira, velho. É porque o cara já tá acostumado, velho. Eu vou te falar que eu não assisti nem em japonês, eu nem vi, porque eu assisti em inglês e em português. Ah, tu assistiu? Cara, e eu gostei demais das duas dublagens, tipo, tanto da original, que é a inglesa, né, quanto a em português, que eu achei que ficou muito boa. Mas eu convido vocês a botar em japonês pra vocês verem a emoção que os caras botam, mano. Os caras mandam bem, cara. Mas sério, assim, mano. uma coisa tem que concordar, a versão melhorzinha que tem pra assistir é a inglesa, por causa que até a fala combina mais com a animação na hora que eles estão falando, sabe? Não, fora o jeito de falar, tipo assim, é muito típico da época, sabe? Não sei se vocês pegaram, né, mas eu já joguei muito jogo medieval, tipo Skyrim, essas coisas assim, né? E tu vê que o jeito de falar, os caras capricharam nisso, né? Ficou muito legal, parece que foi dada uma atenção muito especial. Aquela vampira lá de 2 metros que é meio marombada, que fala um sotaque russo. Na versão portuguesa, na versão dublada em português, ela não tem tanta característica do sotaque um pouco russo, assim. Mas tu coloca na inglesa, meu amigo, parece que ela saiu de lá ontem. Ficou bem característico mesmo, eu gostei, sim, eu gostei da inglês, só os efeitos que os efeitos não, né, eu não sei se chama de onomatopeia, eu não sei, que eles fazem quando eles vão se machucar, tal, que eles caem e falam, eles fazem uns negócios assim, tipo, parece efeito de jogo de Play 1, não sei, eu não consegui digerir muito bem, assim, pareceu meio estranho, mas eu gostei no geral, assim, dessa parte de dublagem muito, muito mesmo, e pelo jeito vocês também. Vampiras e irmãs, nós temos um plano!
pra gente poder finalizar esse papo, então, eu queria saber de vocês, né, começando pelo Dude aí, o que tu acha, né, porque a gente já tá em consenso também que isso aqui foi tipo um prequel, né, vai ter algo muito grande pra acontecer na próxima temporada. Até porque foi confirmado a próxima temporada, né? Já tá confirmado, é perfeito, na própria Netflix já confirmou, né. E o que tu acha, Dude, que essa temporada ela vai vir mais com uma pegada de novo, onde a gente vai estender essa história de núcleos separados, ou tu acha que eles vão começar a juntar os núcleos de uma vez pra começar a entregar a resolução dessas tramas paralelas que foram surgindo? Cara, eu acho que não. Eu acho que vai se manter separado por um tempo alguns núcleos, né? Por exemplo, o núcleo do Belmonte, eu acho que ainda vai se manter separado do núcleo do Alucard. Talvez se encontre no final da próxima temporada, talvez. Por causa que cada um tem um tipo de história peculiar que eu acho interessante explorar sozinho. Mas com certeza na próxima temporada o núcleo do Isaac vai colidir com o núcleo do Hector de qualquer maneira. Porque ali é muito forte a questão e... Terminou chegando também, terminou chegando também. E eu acho que com certeza vai se manter núcleos separados por causa que se tu unificar muito... É igual anime, cara. Se tu unificar muito um núcleo, é capaz de ficar até um pouco monótono e chato demais, sabe? Por exemplo, tu só tem um núcleo de história, tu só tem uma linha, então, tipo, tu não tem várias, tu não tem como fazer uma quebra, sabe? Eu penso muito que o problema em unificar demais é porque a gente não tem mais um ponto de chegada tão grande quanto derrotar o Drácula, né? Não tem mais esse objetivo tão coeso, né? E tu, Pedro, tu acha que pra uma próxima temporada a gente vai seguir nessa linha também? Cara, eu acho que sim, mas assim, eu tô muito curioso justamente pra ver principalmente pra onde vai o núcleo, que nem o Dude falou, né? O núcleo do Isaac claramente está indo colidir com o do Hector e ali da Carmilla e tudo mais, vai rolar esse clímax, e eu acho que vai ser incrível. Mas, por exemplo, a minha maior curiosidade, sinceramente, é o núcleo do Alucard, porque nessa temporada a gente teve uma quebra muito forte dele, daquela situação dele ter sido traído por aqueles dois humanos que apareceram ali, pediram ajuda dele, ele ajudou e, cara, tentaram matar ele e tal, ele teve que matar eles pra sobreviver. E, cara, o núcleo do Alucard termina com ele chorando em posição fetal, saca? Tipo, no quarto onde ele matou o pai dele. Pois é, cara, é muito pesado, sabe? Tipo, aí me faz pensar, por exemplo, talvez a gente chegue num ponto em que o Alucard comece a se questionar se valeu a pena salvar a humanidade, sabe? Porque ele tá ali no meio termo, né, dos dois, Então, no fim das contas, eu acho que a gente tem o Isaac que tá sendo confrontado com tudo isso ao mesmo tempo, o Alucard que, de certa forma, ele foi ali, escolheu o lado da mãe dele, né, de certa forma, foi contra o pai dele causar um genocídio em massa na humanidade, mas ao mesmo tempo ele tá ali solitário, foi traído, tá se sentindo muito mal, sabe? E geralmente esse tipo de trauma pode gerar uma consequência na forma como o personagem pensa ou vê o mundo e tudo mais, sabe? E justamente por ele estar longe do Trevor e da Sypha, que ele meio que se apegou, né? Criou ali um núcleo de amizade, e são os humanos que meio que ajudam ele a estar no limite da humanidade dele. E isso tudo dificulta, né? Tensiona essa corda bamba na vida dele. Então, esse pra mim é o maior mistério, sabe? Porque a Sypha e o Belmonte vão seguir viagem e muito provavelmente vão acabar tentar se aprofundar nos mistérios aí dos outros mundos, talvez, enfim, ter receio da possibilidade do Drácula ser revivido, e isso acabar levando novamente a eles encontrarem o Alucard pra questionar, pra pesquisar. Então eu acho que vai por essa linha. Acho até interessante comentar que tu tem dois pontos não parecidos, mas querendo fazer uma reflexão uma contrária à outra, que é, por exemplo, o Isaac, ele tá tendo uma visão que não é todos os humanos que merecem morrer, sabe? Exato. E tu tá vendo um lado do Alucard que é tipo, cara... Talvez esteja indo pro lado contrário, né? Por exemplo, o Alucard, ele tem que tomar mais cuidado, por um lado, né? Ele tem que ver que, cara, não é assim que funcionam as coisas, não é todos os humanos que são do jeito que a minha mãe falava que eram, tem que ter pena dos humanos. E por uma contrapartida, tu tem o Isaac tendo uma visão que, tipo, cara, eu também não posso matar todos os humanos, sabe? Nem todos os humanos merecem a morte. E realmente, a gente até tinha deixado passar nessa parte do núcleo do Alucard, mas realmente teve todo esse desenvolvimento, e eu sou 100% a favor de tudo que vocês falaram até agora, né? Mas realmente a resolução ali que a gente só pode chegar, né, no ponto em que o Alucard, ele evoluiu, né? Ele conseguiu
chegar na conclusão que talvez não vale a pena ser bonzinho com todo mundo, né? Exatamente o oposto do Isaac. E cara, só pra eu terminar aqui, né, vocês já perceberam que se o plano da Carmilla e das irmãs dela se concretizar, a gente pode ter o início de The Promised Neverland, mano? É verdade. Muito bom, mano, no começo, velho, não tem essa. E com isso, então, terminamos mais um episódio aí do Cúpula Cast. Eu espero que você tenha gostado, né? Eu tenho certeza que, pelo menos eu e o Dude, gostamos da ilustre presença do herdeiro direto da árvore genealógica do Pedro Lobato. Então, Pedro, eu gostaria de abrir esse espaço no finalzinho aí para tu poder fazer o teu jabá, né? E, claro, enfim, deixar um abraço aí pra audiência e como tu achar melhor. Cara, a primeira coisa eu queria agradecer, né, imensamente o convite aí de participar, foi muito bom o papo aí. Cara, Castlevania é um anime que eu gostei demais, e assim, gostei demais da dimensão de eu tinha uma lista de animes pra ver, quando lançou a 4ª temporada eu falei, não estou nem aí, eu vou assistir Castlevania. E, cara, não tava nem planejando gravar, nem nada, então eu fiquei muito feliz de vocês terem me convidado pra gravar sobre ele. E pra galera que tá escutando, que não conhece meus projetos, eu tenho um podcast de anime que eu falei lá no começo, chama Animes Overdrive. Vocês podem nos encontrar no Spotify ou em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Vocês podem nos encontrar também nas redes sociais, @OverdriveAnimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E eu, pessoalmente, né, @Pedro Lobato, Twitter e Instagram. Então, os links vão estar aí na descrição. É isso aí. É verdade, eu vou deixar todos os links bem bonitinhos aí. Só que, Pedro, a gente esqueceu de falar que aqui na Cúpula a gente termina com um certo tom de recomendação, né? E todo mundo já sabe qual vai ser a tua nota. Mas a gente sempre brinca assim que, bem, se a obra foi uma faísquinha, se foi tava armando uma tempestade, ou se foi uma tempestade mesmo, uma coisa totalmente recomendável. Então, o que tu diria sobre Castlevania do Netflix, Pedro? A nota mais previsível de todos, né? Não, cara, pra mim tá muito claro. É uma tempestade definitivamente, cara. Se algum ouvinte não viu, pare o que você tá fazendo, vá pro Netflix e assista. Só assista. E pra ti, Dude, eu não consigo adivinhar sua nota, Dude. Cara, olha, sem dúvida nenhuma, pra mim é uma tempestade genuína com furacões e casas voando e vacas voando, porque a gente tá acostumado muito a ter essas adaptações de jogos meio zoadas, sabe? Mas o Castlevania da Netflix se mostrou muito promissor nesse aspecto, sabe? Uma adaptação do contexto dos jogos, sabe? Ele não pegou descaradamente uma coisa e realmente essa coisa na animação, sabe? Ele pegou os aspectos, os visuais e meio que fez as suas adaptações, né? Até tem várias referências em várias coisas que são uma coisa no jogo, mas na animação são outra coisa, são outro aspecto, sabe? Então é como se fosse uma releitura. E eu acho muito bacana porque como se fosse um universo paralelo de Castlevania, sabe? Com outras intrigas, outras tramas, outras relações, entendeu? Então, cara, tempestade genuína. Se você não viu a animação de Castlevania, cara, para mesmo tudo que você tá fazendo e vai assistir, porque realmente vale a pena. Só não para de dirigir se estiver dirigindo. Realmente, não faz isso. Mas, cara, se você tá com um pouco de receio porque não é japonesa, é americana, não sei o que, cara, para e assiste, cara. Você vai ter uma noção bem diferente do que vocês estão pensando. E pra concluir, né, André, o que tu achou dessa animação de Castlevania, né? Apesar que, assim como o Pedro, eu sei qual vai ser a tua nota. Existem essas obras que são consenso, né? A gente nem precisa olhar a previsão do tempo aí pra ver que é uma tempestade genuína, clássica, com direito a morcego voando pra tudo quanto é lado, vampiro pedindo pra entrar na tua casa e tu permitir. É complicado, cara. É uma situação bem de cataclisma mesmo. Totalmente recomendável essa obra. Você pode, sinceramente, né, assista, não vá com preconceito de, é desenho animado, é Pernalonga e Patolino. Não, cara, não tem nada. Nossa, tá longe disso. Pelo amor de Deus. Tem gente que, por não ser anime, vem com esse preconceito. Assim como pessoas vão com preconceito pra anime, pessoas vão com preconceito para animações que teoricamente não são anime, né? Então eu vou ser extremo aqui no podcast de vocês. Se você acha que não é anime, você está errado. Ouch!